abençoe a sua vida poderosamente. Neste momento em que estamos dando início a essa programação do Ministério Internacional da Fé, aqui quem fala é Fernando Fernandes, pastor deste ministério. Nós estamos aqui ao vivo pela nossa rádio RVI 98,7 e ao vivo também estamos pelo Facebook neste terceiro dia do jejum no propósito de Daniel, onde ele esteve durante 3 semanas buscando a Deus em jejum para quebra de decretos. E hoje nós vamos continuar falando do tema o jejum que agrada a Deus. E eu convido você que está aí ouvindo tanto pela rádio ou nos assistindo pela internet a continuar conosco, porque eu tenho certeza absoluta que Deus irá continuar falando com você. E você vai receber direção para a sua vida, você vai receber orientação à luz das Escrituras Sagradas. E tudo que você precisa é disso, sabia? E tudo que você precisa para a sua vida é ser iluminado por esta palavra. Então nós vamos ouvir uma canção e após a canção nós voltamos com a continuação do estudo sobre o jejum que agrada a Deus. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta depois dessa linda canção, não é verdade? Embora você talvez não tenha o entendimento da tradução, eu vou até procurar ver a tradução dessa canção, muito linda, né? Mas embora você não tenha, às vezes, o conhecimento do inglês, a melodia, ela fala ao coração, não é verdade? Você sente a unção. E eu quero hoje falar sobre sentimento. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que é invisível aos olhos do homem, o sentimento, pelo menos aos olhos de quem está de fora, não é? Mas que é visível aos olhos de Deus. A palavra do nosso Deus, ela diz que o Senhor sonda rins e corações. Ele é Deus que sonda rins e corações. O que isso significa? Que o nosso Deus, ele contempla o interior do homem. O nosso Deus, ele consegue ver o que eu e você sentimos e pensamos, porque ele vê a nossa alma, ele ouve a nossa alma. O Senhor Jesus demonstrava essa onisciência quando vira e mexe dizia aos homens ou aos seus discípulos: por que vocês estão aí pensando em tal coisa? Por que vocês estão me julgando em tal coisa? Veja que ele conhecia, ele via os pensamentos, ele conseguia ouvir os pensamentos dos homens. Hoje, querido, querida, essa tem sido a razão pela qual a vida de muitas pessoas não tem rompido. E porque o jejum não tem sido benéfico, porque nós temos falado sobre esse assunto. O jejum que funciona, ou o jejum que agrada a Deus. Começamos ontem a falar sobre esse tema que está aqui em Isaías 58. E veja só que essa situação, esse problema já era algo já desde o passado, né? Veja que isso é algo que está no homem, desde os primórdios da humanidade, desde o antigo Israel até hoje. Veja só o que diz Isaías 58, eu leio o versículo 1 para você em diante. Clama em plenos pulmões, não te detenhas,
ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus, ele então chama o seu profeta Isaías e diz à nação, ao povo de Israel, que era para gritar com força, como voz de trombeta, e não era para parar de gritar, era para falar bem alto. E falar bem alto o quê? A transgressão de Israel, o pecado de Israel. Anuncia ao meu povo, aos descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. Mas olhe só que coisa interessante. Esses pecados e essas maldades que Deus está mandando que fosse anunciado, não estava do lado de fora do povo, mas estava no interior do povo, estava dentro do povo, estava no coração, estava dentro na intimidade da alma de cada um deles, porque por fora era um povo que aparentemente adorava a Deus. Era um povo que aparentemente, quem olhava externamente dizia, povo de Deus. Por quê? Porque tinha a aparência de adoradores, eles tinham a aparência de justos, mas não eram adoradores e nem justos. Por que não eram? Porque o que havia dentro deles era a maldade. O que havia dentro do coração deles era a maldade. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, eles se escandalizaram, porque Jesus não tinha os costumes que tinham a tradição para eles, como por exemplo, lavar mãos antes de comer, e etc, 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 etc. E quando Jesus, ele então vem e se assenta à mesa com pecadores, come ao lado de pecadores, e os discípulos de Jesus nem todos observavam a tradição de lavar as mãos, enfim, outras tradições. Eles se escandalizavam com aquilo e diziam, nossa, como pode eles fazerem, Jesus agir dessa forma? E Jesus então disse, vocês se preocupam com a aparência exterior, mas vocês não entendem que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Não é? Não, o que contamina o homem não é o que ele come, o que ele se alimenta. Não é o alimento que ele põe na sua boca, o alimento físico, a comida física, mas é o que sai. Não é o que entra, mas é o que sai. Por quê? Porque o que sai é o que está dentro. O que sai de mim é o que está dentro de mim. O que sai de você é o que está dentro de você. Se o que está dentro de mim é amargura, o que vai sair de mim é amargura. Se o que está dentro de mim é o amor, o que vai sair de mim é o amor. Se o que está dentro de mim é a maldade, o que vai sair de mim é a maldade. E no caso de Israel, e infelizmente hoje na maioria das pessoas religiosas, se o que está dentro de mim é a hipocrisia, é viver completamente diferente daquilo que eu digo que eu vivo, é enganar a mim mesmo, porque o hipócrita é aquele que engana a si mesmo, em primeiro lugar. Se o que está dentro de mim é hipocrisia, o que vai sair de mim é hipocrisia. Veja só no versículo 2, o que o Senhor diz. Mesmo neste estado, que estado de hipocrisia? Em pecado. Esse era o estado de Israel. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, e têm o prazer de saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: de fato, vocês me adoram na aparência. Vocês me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade. Como se fosse, presta atenção,
como se fosse um povo que faz o que é direito e que não desobedece às leis, como se fosse. Querido, querida, essa tem sido a triste realidade religiosa dos nossos dias. Muitos de nós temos agido como se fôssemos, mas não são. E para Deus não importa o que parece que eu sou. Para Deus importa o que eu sou de fato e de verdade. Porque Ele, de fato e de verdade, vê o que eu sou. Ele sabe o que você é. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Só que a nossa preocupação humana é tanto com a aparência. Nos preocupamos tanto com o que as pessoas vão pensar, porque nos importamos com o que os homens pensam a nosso respeito, que nos esquecemos de nos preocupar em primeiro lugar com o que o Senhor pensa de nós, com o que o Senhor se preocupa por nós. E aí, querido, passamos a viver uma fachada, passamos a viver uma vida falsa. E era exatamente isso que impedia Deus de agir na vida do seu povo. E o povo ficava sem entender, porque, como eu falei, quando você começa a viver um engano religioso na sua vida, quando você começa a pensar que é uma coisa, mas você não é nada daquilo que você pensa, você é a primeira pessoa a ficar confusa. Porque você passa a acreditar naquela farsa que você mesmo está vivendo. Que farsa? Que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que é um adorador, que é um servo de Deus, que é um pastor, que é um líder. Ah, pastor, mas farsa? Quer dizer que eu não sou? Não, não é que você não seja. Você pode até ser um homem de Deus de verdade. Você pode até ser uma mulher de Deus de verdade. Você pode até ser um líder de verdade, um obreiro de verdade. Só que, a partir do momento que os seus sentimentos são ruins, o que está dentro de você é uma coisa e o que está do lado de fora é outra, você está vivendo uma farsa. Desde o dia que o seu coração passou a ter maldade, que você passou a ter maus olhos, que você passou a ver as coisas com maldade, que você passou a julgar, que você passou a ser um crítico, que você passou a não a aparentar uma coisa, aparentar uma amizade que não tem com alguém, aparentar uma fidelidade que não tem com alguém, seja com um homem ou seja com o próprio Deus, aparentar uma espiritualidade que não tem, seja através das vestimentas ou através do que você fala, aparentar algo que não é. Desde esse dia você virou uma farsa. E eu também, se for o meu caso. Porque, como eu sempre digo, a palavra vale para tu e vale para mim. E aí, querido, é só Deus que sabe. A verdade é essa. É só Deus que sabe quem de fato e de verdade o é de verdade. Porque só Ele conhece o coração do homem. Por isso que Jesus disse: vocês não devem julgar nada e ninguém antes do tempo. Deixe que a obra de cada um com o seu tempo, o Senhor trará a justiça e trará à luz, a revelação, a obra de cada um com o seu tempo. Não julgue nada antes do tempo. Não julguem nada antes do tempo. Mas nós gostamos de julgar. E como julgamos? E como temos sempre uma crítica na ponta da língua. Mas aí, querido, a consequência disso é a confusão. Olha a confusão que o povo vivia. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que te buscamos e estamos vivendo debaixo de escravidão? Por quê? Pense nisso. Pense sobre isso. A nossa fé deve ser uma fé inteligente.
O nosso culto deve ser racional, disse Paulo. Pense nisso. Você acha normal o que está acontecendo em sua vida? Realmente você acha normal isso? Esse fato que se repete, que sempre está se repetindo? Isso não é normal, querido. Isso não é normal, querida. Isso não é normal. O que está acontecendo na sua vida não é normal. O normal é o nascimento, o crescimento, o amadurecimento. Isso é o normal. Ninguém nasce grande, mas a gente nasce pequeno e o natural é que haja o crescimento em tudo. Quando não há o crescimento, há uma anormalia. Daí a palavra anão, né? Se você for buscar a essência dessa palavra, vem de anormalia. Porque há uma anormalia. Se a pessoa ela não cresceu fisicamente, é porque há uma anormalia. A mesma coisa em qualquer área da sua vida, espiritual, no seu casamento, nas suas finanças, na sua administração, nos seus relacionamentos com amigos, na igreja ministerial, em todas as áreas da sua vida. Se não está havendo um crescimento, é porque há uma anormalia. Porque o normal é que se nasça, se desenvolva, se cresça, se amadureça. Esse é o normal. E se não fosse por conta do pecado, nós nem morreríamos. Porque seria o normal o homem não morrer. Não é normal, querido, não é normal, querida, você perder tudo que você conquista. Não é normal você lutar tanto por uma coisa e depois ir embora. O casamento, sua vida espiritual, seu ministério, sua saúde. Não é normal. Isso é uma anormalia. E é justamente isso que essa hipocrisia religiosa ela traz. Essas anormalias. Eu não sou daqueles pregadores, acredito que são poucos, né, que falam isso, que não existe problema, que não existe luta, que ser de Deus você não vai enfrentar lutas e aflições. Não, claro que não. Nós enfrentamos e muitas, mas todas elas são para o nosso crescimento. Não há uma luta que um servo de Deus, que um homem de Deus, que uma mulher de Deus enfrente que não seja para o seu crescimento e o seu amadurecimento. Se uma luta, ao invés de trazer crescimento, amadurecimento, está trazendo miséria, desgraça, pobreza, anormalia, é porque você está em alguma coisa, você não está acertando. É porque você precisa deixar de olhar para fora, para o exterior. Você precisa deixar de pensar no que as pessoas pensam que você é. E passe a pensar o que você é de fato, de verdade. O que Deus vê, o que você é. A nossa oração e o nosso jejum deve ser assim. É o jejum que agrada a Deus. É aquele que eu me ponho a jejuar para entristecer o meu coração. Veja que quando Daniel, ele jejua, ele diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, não pus manjar desejável nenhum nos meus lábios. Não comi nada que eu gostaria de comer. E fiquei triste durante estes dias. Me entristeci durante estes dias. Porque às vezes, querido, a gente precisa se entristecer para ver algumas coisas que na alegria a gente não vê. Às vezes a gente precisa chorar para ver algumas coisas que no gozo a gente não vê. Às vezes a gente precisa descer
para ver algumas coisas que do alto a gente não vê. Que é isso, pastor? Mas é incrível isso, né? Do alto é que deveria dar para ver tudo, mas às vezes a gente tem que descer, porque às vezes ele fica tão alto que você não consegue ver o que está lá embaixo. E às vezes o nosso problema está lá embaixo. E é questão que você precisa descer, eu preciso descer. Esse jejum é o jejum de humilhar-se a si mesmo. É esse jejum que agrada a Deus. E Deus está dizendo com o seu povo Israel: vocês jejuam para os seus próprios interesses. Vocês jejuam para as suas vontades. Vocês jejuam por conta das suas religiosidades. Vocês jejuam para dizer que jejuam. Vocês jejuam para dizer que jejuam. A verdade é essa. Querido, isso é algo muito profundo. Porque, veja só, eu estou colocando aqui primeiro dia do jejum, segundo dia do jejum, estamos no terceiro dia do jejum. Agora, só Deus conhece o meu coração. Só Deus sabe se eu estou colocando isso na internet, no Facebook, para mostrar para as pessoas que eu estou jejuando, ou se é realmente um propósito sério com Deus e que eu estou colocando que é o terceiro dia do jejum para motivar aqueles que estão comigo no jejum, para poderem identificar o vídeo e ver que eu estou falando sobre o jejum e um estudo sobre o jejum. E só Deus sabe o que a motivação qual é. Se é para aparecer, se é para mostrar que estou jejuando, ou se é para edificar. Só Deus. Agora, eu, Fernando, é que tenho que me examinar. Eu, Fernando, é que tenho que me examinar e ver a minha real motivação. Porque se a minha motivação for aparecer para você e dizer que eu estou jejuando, pobre miserável sou eu. Pobre, desgraçado, miserável sou eu. Pregador que não vive o que prega. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, vamos continuar falando sobre esse assunto amanhã, porque já não temos mais tempo. Mas guarde isso no seu coração. E você que está nesse jejum, pastor, eu não estou, eu quero fazer. Entre, comece agora. Estamos no terceiro dia. Esteja conosco nesse jejum. Esse jejum é de conteúdo, né? É um jejum espiritual de informações. Você que gosta muito de ficar nas redes sociais, a proposta desse jejum é você fazê-lo, mas de forma a não obter informações mundanas, seculares. Exemplo, mas pastor, não posso entrar na internet? Pode, mas para acessar conteúdo cristão, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a RVI, para ver os vídeos da RVI, para assistir filmes. Eu vou colocar alguns filmes, alguns links de filmes que vão edificar a sua fé nos próximos programas. E a intenção é não ficar postando nada na internet, no Facebook, em foto, nada disso. Só buscar conteúdo que venha de Deus, seja no Facebook ou no YouTube, quando você estiver na internet, tá? Porque o bom é até que não entre, mas quando entrar, que seja para isso. E que você possa buscar a Deus em oração durante esses 21 dias, desenvolver uma vida de oração. Eu duvido que entrando nesse propósito, você não vai ser abençoado. Vamos orar. Pai, nós estamos nesse terceiro dia desse jejum. E eu venho lhe pedir nesta hora que o Senhor continue nos dando força, consagrando a nossa vida, porque nós precisamos que essa consagração esteja sobre nós. Consagra, meu Deus, consagra, meu Pai. Consagra a vida de cada um que está nessa fé. Meu Senhor, um jejum que o Senhor não está nele, ou que o Senhor não está aprovando, é uma dieta. Se abster de alimentos ou se abster de qualquer outra coisa, seja lá o que for, mas menos jejum. O jejum verdadeiro é aquele que é feito para ti, Senhor.
é aquele que é consagrado e dedicado ao Senhor. É aquele, meu Deus, que buscamos conhecer a sua vontade, a sua boa, perfeita e agradável vontade. E a proposta desse jejum é essa. Então receba esse jejum, receba esse terceiro dia desta consagração, Senhor. Que a nossa mente, o nosso coração seja impregnado pela tua presença. Que todo tipo de influência, de informação mundana, maligna, de conteúdo diabólico, de mensagens subliminares, seja repreendido dos nossos olhos, da nossa mente, dos nossos ouvidos. Que o nosso coração seja para ti, 100% teu, Senhor. Nos dê força, porque sem a tua força não conseguiremos cumprir os 21 dias. Nos dê a força que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, continue acompanhando esse estudo aqui pela RVI. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, tá bom? Ao vivo, nesse mesmo horário, se assim o nosso Deus permitir. Às 18 horas tem a campanha de oração. Eu convido você a fazer a campanha de oração às 18 horas pela RVI. E hoje, que é o terceiro dia deste jejum, que nós estamos fazendo essa programação ao vivo, mas quem sabe você pode estar assistindo gravado. Se você está ao vivo hoje, é quarta-feira, são 8h56 da manhã. E eu quero convidar você para estar com a gente no Ministério Internacional da Fé, às 7h30 da noite. Hoje, às 7h30 da noite, nós estamos na quebra de decretos. E hoje nós estamos naquele ato profético, aquele ato profético tremendo, o qual nós fizemos quarta-feira passada. E lembra daquele elemento que foi consagrado e nós demos? Hoje vamos dar de novo. E você é o meu convidado a estar conosco para a quebra de decretos na vida sentimental. Você que ama e não é amado, você que casou para ser feliz, mas é infeliz, você que pensa que nunca vai conseguir achar a pessoa ideal para a sua vida. Nós vamos hoje quebrar esse decreto na sua vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Ficamos por aqui, estaremos de volta então amanhã neste mesmo horário. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau.